Então, a paz de Deus a todos. Leão CCB aqui. Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos no canal. Que ainda não foi inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer, né? E a foto acho que já diz tudo, né? O estudo, ele vai ser o bezerro de ouro dos reformados. Primeiro a gente tem que colocar alguns pontos aqui. É louvável, inclusive, nós temos que praticar o estudo das Sagradas Escrituras. Nós temos que fazer isso. Tá? Não é pecado, por exemplo, você ler um livro que te ajude, por exemplo, a elucidar algumas passagens bíblicas ou dar alguma informação. É claro que a prioridade é ler e examinar as Sagradas Escrituras. E não é problema nenhum você ler literaturas que auxiliem você nessa leitura e análise das Sagradas Escrituras, ok? Isso tem que ser deixado bem claro. Ninguém está pregando contra os estudos aqui das Sagradas Escrituras. Nós estamos pregando contra a idolatria, né? Todo extremismo normalmente se configura em pecado, né? Todo extremismo normalmente se configura em pecado. Normalmente, não é sempre, mas já é um sintoma de pecado, né? Veja bem, as igrejas reformadas, elas pregam tanto estudo, que acabam deixando Jesus Cristo de lado, né? E eles têm aquela velha desculpa, não, o estudo é para libertar a mente das pessoas. Não, eles não querem estudo para libertar a mente das pessoas, querem para alienar. Porque toda vez que esse estudo é feito com base em determinado autor. Você não pode fugir daquele autor que eles falam, né? Ou seja, da visão distorcida daquele autor. Vou dar, por exemplo, uma igreja aí reformada, presbiteriana, os estudos são com base em Calvino, né? Então o estudo sagrado deles é Calvino. Então você vê por que eles fazem isso? Né? Porque os pastores reformados ganham muito dinheiro com palestra, com venda de livros. Então o foco deles é criar um evangelho em que o estudo ele é prioritário. Conhecer a Cristo é prioridade para eles? Não, não é. Entendeu? O que é prioridade para eles é o estudo. Por isso que as igrejas reformadas pregam tanto estudo. Não é um estudo benéfico ou que auxilia a gente em compreensão das Sagradas Escrituras. Não, são estudos baseados na filosofia errada de alguns autores, né? Para que você fique ali alienado àquela situação, né? Veja bem, vou dar um exemplo bem claro aqui. Eu posso falar sobre Roberto Carlos, eu posso falar tudo sobre Roberto Carlos, né? Eu posso falar onde ele nasceu, falar sobre a infância dele, falar sobre as músicas deles. Posso falar tudo sobre Roberto Carlos. Conheço cada ano da vida dele. Porém, eu nunca conheci Roberto Carlos. Nunca estive próximo dele. É o que as igrejas reformadas, esse é o mesmo caso das igrejas reformadas. Elas falam sobre Jesus, falam tudo sobre Jesus, sua vida, morte, falam sobre as mensagens de Jesus, mas eles não conhecem Jesus, tá? As igrejas reformadas, elas não conhecem Jesus. Não é porque eles falam de Jesus que eles conhecem. Eles não têm uma experiência. Quem é membro das igrejas reformadas não tem uma experiência com Cristo. Não estão próximos de Cristo. Eles não conhecem. Eles estão totalmente afastados. Então, não é porque você fala de Jesus que você conhece Jesus. Por isso que há essa discrepância de evangelho, né, entre a congregação e as igrejas reformadas. Porque na congregação a gente pega a vivência, viver Cristo, viver por Cristo, falar de Cristo, sentir a presença de Deus, né, ver os seus milagres, seus dons. Então, essa é a diferença, né, entre a congregação e as igrejas reformadas. As igrejas reformadas, elas falam de Cristo, mas não conhecem Cristo. Essa que é a grande realidade. Mas lembrando mais uma vez aqui, estudos, eles são de suma importância, né? Porém, eles não podem estar acima de Cristo. Não pode ser acima de Deus, né? Então você o estudo, qual que é o principal estudo? Examinar e ler as Sagradas Escrituras, que
quer ler alguma obra, alguma coisa, ok, né? Porém, Deus em primeiro lugar. Não é o que acontece nas igrejas formadas. Estudos em primeiro lugar, Deus, se der tempo a gente fala. Por isso que você vê que os cultos reformados, né, são basicamente uma exposição acadêmica. Eu estava vendo um culto reformado aí da Igreja Batista da Redenção, se não me engano, uma exortação do Marcos Granconato. É o Marcos Granconato e só. Jesus Cristo é basicamente foi um autor coadjuvante. O que importava era o que o Marcos Granconato falava. Era ele, era a interpretação dele, era ele, o foco, né? E tal que a igreja não falava glória nem nada, porque vai dar glória ao Marcos Granconato, ninguém vai fazer isso. É isso, esse é o resumo dos cultos reformados, né? Então, lá, como o homem é o principal ator, Deus não opera. Diferente da congregação que está no Brasil. O que é o principal ator de Jesus Cristo? E Deus opera e continuará operando. Por isso que as igrejas reformadas perseguem tanto a congregação que está no Brasil.